Está no ar o episódio 48 do podcast ADU, que a partir de hoje passa a se chamar Conexão ADU Unicamp. Uma renovação que acompanha o novo formato do programa, agora também em vídeo, que poderá ser assistido pelo canal oficial da ADU Unicamp no YouTube. Ou, se preferir, ouça o Conexão ADU Unicamp nas principais plataformas do gênero, o Spotify, o podcast Apple ou o Google Podcast. E o episódio de hoje do Conexão ADU Unicamp foi gravado no dia 9 de novembro de 2023 no auditório da ADU Unicamp. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais preocupantes desse século, as mudanças climáticas, ou seja, as fortes alterações de temperatura e dos padrões climáticos em curso hoje no planeta. Desastres climáticos estão acontecendo no mundo inteiro nesse momento, né? E as principais causas são as ações humanas. O painel brasileiro de mudanças climáticas afirma que as causas são bem conhecidas. E nesse momento, o marco foram as mudanças, né, do modelo econômico e de produção iniciado com a Revolução Industrial. A farta utilização de combustíveis fósseis que, ao serem queimados, liberam o dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, é uma das principais causas do efeito estufa que provoca o aquecimento global e as mudanças climáticas. O Brasil é um caso particular, segundo o painel, uma vez que nosso perfil de emissões é diferente da maioria dos outros países. Aqui, a maior parte dos gases do efeito estufa é proveniente das queimadas do desmatamento. Nesse exato momento, como eu disse, a gente está vivendo seca nos rios da Amazônia, enchentes no sul do país, ciclones, temporais fortes. Nós tivemos um inverno com temperaturas muito altas e, nesse momento, também uma expectativa de temperaturas muito altas, né, pelo Brasil inteiro. Aliás, uma das informações é que o ano de 2023 vai ser um dos mais quentes já registrados até hoje, né? E a realidade é que os primeiros que sofrem com essas catástrofes ligadas à emergência climática são as camadas mais vulneráveis da população, incluindo aí, como a gente comentou há pouco, os agricultores familiares. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas aos convidados de hoje. O professor Raul Reis Amorim, docente no Instituto de Geociências da Unicamp, é coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, atua na área de Geografia com ênfase em Geografia Física. E Ana Maria Helminski de Ávila, pesquisadora no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas em Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp, com vasta experiência nas áreas de meteorologia e agrometeorologia. Bom, sejam bem-vindos aqui no nosso Conexão ADU Unicamp, na estreia desse programa. Obrigado. Vocês estejam muito à vontade. A gente vai começar as perguntas, então, para a Ana, né? Ana, as mudanças climáticas estão em curso no mundo inteiro e têm se acentuado nos últimos anos. Quais são as principais causas dessas mudanças? As principais causas dessas mudanças são devido ao aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, de um aumento desenfreado desses gases de efeito estufa, que esses gases eles vêm se acumulando, né, desde a Revolução Industrial, e esses gases eles vêm se acumulando na atmosfera e eles interagem com essa radiação de onda longa, né, que é aquela que vem proveniente do Sol, aí o Sol aquece a superfície, aquece a atmosfera, e essa radiação de onda longa ela deve voltar para o espaço. Existe um balanço de energia, na verdade. E o que acontece? Com esses gases, em uma quantidade desenfreada, um aumento
desses gases, o que acontece? Essa energia que devia se dissipar no espaço, ela fica retida. Então, vai acumulando essa quantidade de gases, naturalmente vem aumentando a temperatura do planeta, né? Então, um site, né, do Reino Unido divulgou, o Copérnicos divulgou que o ano de 2023 é o mais quente aí dos 125 mil anos. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que realmente é surpreendente, né? Em termos essas temperaturas em médias globais, né? Então, a grande causa aí desse aumento, dessa variação, dessa mudança, na verdade, são a queima de combustíveis fósseis, sobretudo, principalmente. Professor Raul, a gente lê e ouve, né, as previsões, algumas bem catastróficas até, sobre os riscos e ameaças para o planeta, né, dessas mudanças climáticas. Mas qual é o quadro real, analisado pela ciência, sobre os efeitos dessas mudanças no curto e médio prazo? Bem, eu acho que, já corroborando com o que a professora Ana estava comentando, né, a sociedade ela tem alterado ao longo da história e tem intensificado isso, a composição da atmosfera, né? A atmosfera ela é composta por uma proporção de gases e artificialmente, pela ação humana, a gente tem alterado isso. E essa alteração do sistema atmosférico, isso tem um reflexo nos outros sistemas que compõem a Terra, né? Na biosfera, na litosfera, na hidrosfera e na criosfera. Então, a partir do momento que a atmosfera ela se reajusta em relação à sua nova composição, você tem uma mudança no comportamento, né, de entrada e de saída de energia, de balanço de energia. E isso tem um reflexo também com as alterações que a sociedade tem desencadeado nos outros sistemas. Por exemplo, quando a gente desmata, ocasiona as queimadas, você altera o uso e cobertura do solo, né? Quando, por exemplo, a gente canaliza ou desvia um rio, ou a gente entulha esse rio de sedimentos por assoreamento ou mesmo por resíduos sólidos, a gente está alterando a dinâmica do regime dos rios e, consequentemente, a resposta desse rio a eventos de chuva vai ser diferenciada, né? Então, o que a gente coloca em relação a riscos, né? A gente fala muito na mídia em aquecimento global. Eu diria que nós estamos num processo de mudanças climáticas em curso e que, em dados momentos, a atmosfera ela vai se reajustando e vai dando respostas diferentes. Que, ao mesmo tempo que a gente tem ondas de calor, em outros momentos temos ondas de frio. Em alguns momentos nós temos secas prolongadas, outros momentos nós temos eventos extremos de precipitação, né? Então, dando alguns exemplos em relação ao próprio Brasil hoje, né? Nós temos o sul, né, que tem tido recorrentemente grandes chuvas, e essas chuvas têm desencadeado riscos como inundações, movimentos de massa, né? Por exemplo, esse final de semana no Rio de Janeiro, um ciclone formado no oceano, gerando ventos intensos, trouxe ondas gigantescas, né, que atingiram pontos turísticos da cidade, como Copacabana, Ipanema e o Leblon, né? E nós estamos tendo as secas na Amazônia, ondas de calor. Essa semana, novamente, até a próxima semana, temos ondas de calor. Então, pensando em curto e médio prazo. A curto e médio prazo, o que a gente percebe? A curto prazo, o que a gente está percebendo é de que a sociedade ainda não está pronta, né, nesse processo de adaptação em relação a essa dinâmica do sistema global mesmo, não só pensando na atmosfera. Acho que o planeta está se reajustando às novas condições da atmosfera e a resposta que chega para a gente é o que vai desencadear o risco, né? Então, se a gente pega o histórico de 20 a 23, nós tivemos eventos de precipitação extrema em todo o Brasil. Tivemos grandes inundações no norte, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e não só inundações. Os riscos agora eles aparecem de maneira híbrida, né? Ao mesmo tempo que você tem um deslizamento, você tem uma inundação, você tem um alagamento, você tem uma enxurrada, né? E isso até fica meio complicado quando a gente vai tentar, na pesquisa, contabilizar que fenômeno aconteceu. Porque para a defesa civil, por exemplo, é complexo.
Não tem como ele definir que foi inundação, mas se também aconteceu deslizamento, mas também aconteceu alagamento, ele notifica como chuva torrencial, evento de chuva. E aí, o que aconteceu associado a essa chuva, né? Então, para a gente entender isso a curto e médio prazo, primeiro é tentar identificar elementos para adaptação da sociedade em relação a isso. É literalmente diminuir a vulnerabilidade, aumentar a resiliência. E fomentar, eu acho que a pesquisa, cada vez mais verba de pesquisa, para que a gente consiga entender as respostas que essa adaptação do clima versus o restante do planeta, biosfera, atmosfera e hidrosfera, podem desencadear na sociedade. Então, a gente ouve muitas análises, previsões, a gente lê muito sobre isso, sobre o reflexo, né, desse aumento de temperatura. Alguns falam 30 anos, metade do planeta inabitável, 50 anos, a vida na Terra dificilmente vai permanecer, né? O que vocês têm a falar sobre isso, assim, do ponto de vista da ciência, das análises da ciência até hoje? O que nós temos de previsão e de expectativa com relação a isso? Eu faço pergunta para os dois. Bom, existe algumas linhas, né, de cientistas. Alguns que dizem que a gente já passou do que a gente chama de ponto de não retorno, ou seja, a gente não consegue mais voltar a uma situação de normalidade da vida no planeta. O IPCC, ele defende a ideia de que precisamos tomar medidas urgentes para a gente não chegar a esse ponto de não retorno, que a gente ainda tem chances, né? Se a gente reduzir a emissão e mudar o padrão. Na verdade, a grande questão precisamos mudar o padrão de vida, consumo. Daquilo, de consumo, exato. Porque o que acontece? China vindo aí com, né, um consumo imenso. Índia nem se fala, né? Então, todos esses países populosos, eles vêm se destacando com essa questão do consumo. Como que a gente vai dizer, não, para de consumir, não dá? Eles não é essa a iniciativa que se vê, né? Haja vista os acordos internacionais, como é difícil, né? Na verdade, os países se encontram, né, para discutir a questão do acordo. A gente tinha Kyoto, depois Acordo de Paris, que são acordos internacionais, mas os países, na verdade, eles acabam não entrando num consenso de redução, realmente, de ações concretas. Então, é um grande desafio, né? Então, de forma geral, a gente encontra esse desafio, né, para a redução, né, das emissões, para uma tomada mesmo de decisão. E eu acho que eu me perdi um pouquinho, mas na verdade não, tá perfeito. Essa ideia, né, desse grande desafio do que nós devemos fazer, mas a grande questão é ações imediatas. A mitigação, a gente já está praticamente passando aí desse ponto aí de mitigação. Quanto mais a gente demora para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mais difícil, mais caro é a adaptação. Haja vista se a gente for fazer, por exemplo, um levantamento das perdas que tivemos com os eventos extremos no Brasil só em 2023. 2023 é um ano assim que ele está sendo... Cada ano eu falo, não, esse ano é um laboratório do que a gente vai ter daqui 30, 40 anos, mas cada vez a gente tem esse retrato mais claro. O ano de 2023, por exemplo, ele é um ano que a gente teve... Só aqui no estado de São Paulo, olha o que aconteceu em fevereiro de 2023, em São Sebastião, né? Morreram mais de 60 pessoas. Quer dizer, uma perda de vida não tem preço, né? Então, para a gente recuperar tudo isso, em termos econômicos, quer dizer, se a gente pudesse fazer medida de adaptação, a gente já teria um ganho imenso econômico, né? Então, aí tem os cientistas, aqueles que acreditam que a gente já passou desse ponto de não retorno para uma condição de normalidade. O IPCC defende que a gente precisa urgentemente tomar medidas de adaptação e mitigação, né, para tanto a reduzir a emissão quanto a adaptar, né? E existe, infelizmente, ainda os que
não acreditam nas mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí 3 linhas de pensamentos. Então, eu prefiro acreditar na linha do IPCC, que a gente tem chance reduzindo a emissão, sobretudo, e a adaptação, né? Mas, ao que tudo indica, não existe um real esforço global no sentido de redução, né? Quer dizer, pode existir um esforço, mas não é efetivo. O que vocês dizem sobre isso? Então, eu acho que um dos aspectos que tem que ser levado em conta é a questão política, na verdade, né? Porque, como a gente não tem uma continuidade, uma constância, especificamente de uma linha política, muitas vezes alguns países eles avançam num dado período e depois eles retroagem, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? A gente sempre foi exemplo, né, pelo menos na década de 2000 até metade da década passada, né, de ações de combate ao desmatamento, houve uma redução bastante significativa, já a tentativa de trazer novas fontes energéticas. O Brasil ampliou muito, né, as suas fontes energéticas eólicas, solares, reduzindo, buscando ao máximo alternativas, né, como os biocombustíveis, etc. Só que nos últimos 4 anos a gente retroagiu em relação a isso, né? Houve uma diminuição, né, drástica de fiscalização em relação ao desmatamento, até que os índices de desmatamento, principalmente na Amazônia, no Cerrado, as queimadas, tivemos danos irreversíveis, né, no Pantanal, né, por conta de incêndios. Então, a política, na escala nacional, já foi uma política negacionista. E isso não foi um caso de exceção no Brasil. Diferentes outros países, o próprio governo Trump também, ele se recusou a participar de acordos internacionais ligados ao clima. Então, essa inconstância, né, política de determinados países que são potências, né, em relação a essa questão climática, são os países com grande contingente populacional ou com grande extensão territorial, que é o caso também do Brasil, entre essas duas questões. Essa inconstância acaba dinamizando, alterando e retardando essas soluções, essas alterações. Uma questão que acho que a gente estava pensando aqui também está associada à própria política, né, que a professora Ana comentou aqui, a própria política de consumo, né? A gente estava conversando antes do podcast começar, né, sobre essa questão mesmo de que a Europa, por exemplo, está começando a solicitar e a identificar a não compra, né, de produtos que são relacionados a áreas que foram desmatadas ou que têm algum tipo de impacto ambiental. Então, não só mudar o padrão de consumo, mas também que esse padrão global exija cada vez mais uma produção mais sustentável possível, né? Uma economia mais verde, a articulação entre a agricultura familiar, a agrofloresta, né? Diminuir cada vez mais o uso dos insumos, porque esses insumos, de uma certa forma, também causam danos na sua produção, na sua extração. Então, literalmente é uma mudança de padrão de consumo, né? Mas também pensar em uma perspectiva política mais constante. Não dá para avançar e retroagir, porque senão não vai dar tempo a gente tomar as medidas necessárias para que a posição do PCC, que ainda dá tempo da gente reverter, né? Perfeito. Cris, eu vou puxar um tema aqui. Esse tema que a gente tinha pensado mais para frente, eu vou puxar agora, porque o diálogo já avançou aqui. É o seguinte, na verdade, essas questões já têm advertência há mais de 40 anos, né, sobre cientistas, pesquisadores alertando sobre o aquecimento global, né? Mas, desde então, o que foi feito? Aonde que nós avançamos na consciência, tanto política como científica, sobre isso, nesses últimos 40 anos? Hoje, vocês acreditam que existe uma consciência em esfera global sobre a necessidade dessas ações que estão sugeridas aqui? Posso começar? Na verdade, acho que o grande debate em relação às questões climáticas, ela começa lá na década de 70, né, com a Conferência de Estocolmo, né? Foi quando, de fato, se viu que o planeta está produzindo, está consumindo, mas se a gente continuar nessa toada, a gente vai chegar a determinado momento que o planeta chega em um determinado colapso, né? Então, a partir daí vieram as grandes reuniões internacionais, a
Rio 92, os principais acordos, para tentar traçar um panorama, um perfil e trazer para a política, né, esse papel que é fundamental, né? Porque não dá para a gente pensar nas questões climáticas achando que o clima se ajusta simplesmente hoje por conta de uma questão natural. A gente sabe que o clima é um elemento natural, mas que a interferência da sociedade, por conta desse processo todo de alteração do planeta e da atmosfera, se não houver uma mudança de comportamento das diferentes sociedades, com as suas contradições, isso não vai acontecer. E quando eu falo dessas contradições, é porque muitas vezes os países que são dominantes na economia global, eles exigem bastante dos países periféricos, principalmente dos países da América Latina, dos países africanos, ações, né, para reverter, por exemplo, desmatamento, para reverter, por exemplo, uma série de ações que podem reverberar contra o clima, mas, em compensação, eles não querem, muitas vezes, diminuir a emissão de gases, os níveis de industrialização, de emissão de gases poluentes, porque isso retarda o crescimento e a hegemonia política desses países. Então, existe uma consciência global? Sim. Existe a consciência global porque, na verdade, há mais de 40 anos, países se reúnem, cientistas se reúnem para debater o tema. É um consenso? Não. É uma ação que é tomada de maneira unilateral por todos? Não. Os pontos de vista e a relativização do papel de cada país, de cada ator, aí ainda precisa ser muito discutido, né? Porque não dá para você transferir para o outro e tirar a responsabilidade de si. É o que muitas vezes acaba acontecendo. Desculpa, só complementando também, as ações, muitas vezes, elas acontecem em nível local, né? Então, às vezes até de uma forma um pouco desconhecida, mas grupos tomam iniciativas nos bairros, nas escolas. Então, a gente às vezes tem algum contato, né, com grupos, com professores que já têm alguém toma a frente e transforma, digamos assim, a sua área, né? O seu espaço, trabalha com alunos, né, na educação. Eu acredito que tudo isso vem muito com a educação básica, né? Acho que as crianças precisam fundamentalmente ter essa noção, né? Ter esse conhecimento, né? Porque é um desafio, realmente é um desafio. Por exemplo, a gente sabe que a questão da comunicação é uma coisa muito importante. Como se comunicar, como se informar, como essas pessoas conhecerem realmente, porque muitos já têm essa noção, né? Mas existe uma grande dificuldade, por exemplo, de dizer para uma pessoa que mora num bairro que ele tem uma dificuldade financeira, que ele não deve jogar garrafinha plástica no rio, que ele deve ter um pouco de cuidado com relação ao meio ambiente, se muitas vezes ele não tem nem acesso a esgoto, a água potável, quer dizer, vive numa situação que a gente vê muito precária, né? E isso se mostra, por exemplo, com esse ano é um exemplo muito que mostra para a gente, para a sociedade, como que vivem, por exemplo, a região norte do país, né? Aquelas pessoas que estão ali, que dependem de meio de transporte por rios, e de repente o rio secou, e como é que ela chega, como é que ela tem alimento, Então, é um desafio enorme. Então, eu penso que vem muito a questão da educação básica, a comunicação, como nós nos comunicamos, para que essas pessoas entendam, né? E até mesmo isso em todos os aspectos, por exemplo, dos eventos extremos, né? Por exemplo, da chuva, do alagamento, todo aquele lixo, ele vai acabar indo para os rios, né? Mas a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas não têm acesso ainda a essa informação, a essa comunicação. Então, isso tudo é um desafio. Eu acho que a gente tem muita, muita, muita coisa para fazer. Eu acredito que a gente percebe já muitas ações, mas tem muita coisa para fazer. E quando a gente vê
as ações, por exemplo, de países desenvolvidos, eles já estão muito à frente com as ações que a gente pensa, nossa, a gente ainda está engatinhando, tentando entender, né? E a gente vê a Europa, por exemplo, já com ações muito importantes nessa questão, por exemplo, da energia, né? Que o professor Raul falou, né? Essa questão da energia. Mas agora veio, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha, o inverno, ano passado, né? Que a gente estava acompanhando a questão da energia, né? Eles lá, já num tempo, já avançando com relação à energia, né, as energias renováveis, de repente vem a guerra, e aí o que acontece? Eles não conseguem não queimar carvão para poder ter aquecimento e tudo, né? Então, quer dizer, dá quer dizer, é um outro desafio também que surge, né? Então, são questões que vão travando, né? Mas eu acredito assim que são muitas as ações que vêm sendo feitas, mas a gente tem muito, muito, muito para fazer ainda. Você tocou, professora Ana, na questão das secas no Amazonas, que era a minha próxima pergunta agora, né? Que a gente presenciou, né, pelas notícias dos jornais, da mídia, as secas, os botos mortos nos rios, os rios secos, né? A população sem poder se transportar, né? Manaus totalmente encoberta por queimadas, né? E a pergunta é como essas queimadas, como que elas afetam o nosso clima? As queimadas na floresta afetam o nosso clima aqui no estado de São Paulo, por exemplo? Sim, outro dia, inclusive, eu estava olhando uma imagem de satélite, né? Um satélite geoestacionário, o satélite GOES, que ele imageia o globo inteiro, né? Então ele tem imagens muito frequentes, então por isso ele tem muita aplicação na meteorologia, exatamente porque a gente precisa acompanhar a variação rápida da atmosfera, né? Então o satélite ele mostra uma imagem em que a gente percebe e entre os produtos que a gente pode extrair desse satélite são as queimadas. Então, o norte do Nordeste, incrível, o número de queimadas. Um pontinho, um foco do lado do outro. Agora, está acontecendo, porque está muito seco e queima realmente muito fácil. E aí a gente sabe que as queimadas têm a questão da própria situação que favorece, quanto a questão do interesse mesmo, de aproveitar a oportunidade, já coloca fogo, já é uma forma de ir limpando, né, para um próximo uso e ocupação daquela área. Então, assim, muita queimada. E aí, o transporte dessa queimada, o transporte da fumaça aqui para nós. Então, a gente, assim como a gente tem o transporte da região amazônica de umidade, calor, que traz a chuva aqui para nós, também tem a gente olhando assim, imaginando o mapa do Brasil ali na região norte, Oceano Atlântico Norte, o vento, né, transportando essa fumaça, e vem ali pelos Andes, desce em direção ao sudeste, e a gente tendo aqui a presença de nuvens e a presença também dessa fumaça, que acaba implicando na qualidade, nem se fala lá para os moradores que estão lá, a qualidade do ar péssima, né? Uma das piores do mundo, parece que esses dias Manaus atingiu, né? A qualidade do ar péssima, quanto aqui, para nós, a questão da própria poluição e a própria foligem, as foligens que ficam na atmosfera, que acabam impactando na própria formação das nuvens e na própria chuva, né? Então, às vezes, pode acontecer, inclusive, uma chuva ácida, né? Porque a própria queimada ela vem, né? E fica as partículas ficam em suspensão e vai formando ali o que a gente fala de os aerossóis necessários para a formação de nuvens, né? Vão se aglomerando, né, e formando as nuvens, e em algum momento vai cair essa chuva, e pode ser forma de chuva ácida, né, e também implicando, inclusive, no tipo de formação de nuvens, no tipo de chuva. Perfeito. Sam, você tem mais alguma pergunta? Sim? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sim, assim, recentemente eu converso muito com pessoas jovens aqui da Unicamp, da USP e tal,
E não é gente depressiva, tá? Não é gente sem conhecimento, jovens que estão já fazendo mestrado, iniciando doutorado e tal. E eu ouço com frequência eles dizerem o seguinte: não, daqui a 50 anos, não adianta vocês falarem essas coisas, porque daqui a 50 anos a Terra já vai estar inabitável na maior parte das coisas, é um outro mundo. Então eu falo, quando eu tiver a sua idade, daqui a 40, 50 anos, é outro mundo que eu vou estar vivendo, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bem, eu acho que essa questão de que daqui a 50 anos o mundo vai estar inabitado, eu acho que é um pouco alarmante demais. Como eu estava comentei com vocês no começo, eu acho que a gente está em um processo de mudança em curso, né? Nós estamos em um processo de mudança climática, né? Que não é algo de agora e não vai se consolidar daqui a 10 a 20 anos, né? A professora Ana, meteorologista, ela sabe que as escalas, né, de tempo e de clima, elas são muito diferentes, né? O que muda o clima, na verdade, se a gente for pegar na discussão que a gente tem lá na climatologia, na verdade é uma mudança no padrão de circulação atmosférica que vai alterar os padrões de tempo. Por exemplo, uma área que, vamos supor, São Paulo, que está num clima tropical e que tem uma característica constante de chuvas, mas no verão, e vamos supor, um período mais seco no inverno, essa característica ela pode mudar. Eu posso intensificar alguns processos, como mais chuvas, intensificar mais a temperatura, ao mudar a amplitude de temperatura, etc. E o que a gente está vivendo agora é uma fase literalmente, eu diria que é uma fase de mudança e que você não tem um perfil definido. A gente não sabe se daqui a 50 anos a gente ainda vai estar nesse ajuste. Possivelmente, sim. Tem que pensar na história da Terra, que é de mais de 4 bilhões de anos. Eu não sei se em 50 anos se consolida a mudança climática para dizer que há uma extinção em massa. Eu acho que isso é muito catastrófico e alarmante, né? Mas que, de fato, alterações significativas e adaptações, não só da sociedade, mas da vida como um todo, isso vai acontecer. Espécies mais sensíveis ao calor, a tendência delas diminuir a sua extensão, e outras espécies mais adaptadas a essa oscilação tendam a expandir. Então, a tendência é que você tenha ajustes não só na atmosfera, mas que no próprio planeta, não, da sociedade, mas também dos outros sistemas que eu comentei anteriormente, do comportamento do ciclo hidrológico, né, do comportamento aí da dinâmica dos biomas e etc. Então, assim, mudanças estão acontecendo, mas a resposta exata de o que vai acontecer daqui a 50 anos, eu não me sinto à vontade de dizer que vai haver uma extinção em massa. Não, eu acho que a gente ainda vai estar nesse processo, né, considerando essa questão. Uma questão que eu acho que cada um de nós pode fazer para tentar, de alguma forma, contribuir para que esse cenário não seja tão catastrófico, né, daqui a 50 anos, de alguma forma, é a gente, tentando ver, inclusive, o papel da universidade, de alguma forma, tentar desenvolver pesquisas e ações que possam corroborar com isso, né? Lá na geografia, especificamente, e no meu grupo de pesquisa, a gente está desenvolvendo um projeto agora, com financiamento da FAPESP e da CAPES, que a nossa tentativa é que daqui a 5 anos a gente consiga ter um Observatório Nacional de Inundações para o Brasil. Porque a gente percebe que é um problema, ele é muito frequente, até trouxe os números aqui. Se eu pegar no panorama de desastres da América do Sul, emitidos pelo ENDAT, que é o Banco Internacional de Desastres, né, que não identifica todos, tem uns critérios, tipo, ele só classifica como um desastre, que tem 10 ou mais óbitos, 100 ou mais pessoas afetadas, quando declara a situação de emergência, o pedido internacional. Pensando só nos desastres hidrológicos, que é o que a gente classifica as inundações, nesse cenário de 100 anos, na América do Sul, a gente tem o Brasil com 200 casos, seguido por Colômbia e Peru, 160 na Colômbia e 108 no Peru. E se eu vou para o banco de dados de desastre nacional, que foi, por exemplo, constituído a partir de 2013, né, dados da Defesa Civil, pegando só até 2022, só pensando em inundações, das mais catastróficas, nós tivemos quase 2.000 cadastradas. Fora as que a Defesa Civil cadastra como chuva torrencial, porque ela não, como são riscos mistos, ela não consegue, vamos dizer assim, identificar. Mas é um sistema da falha do nosso sistema de registro de desastres no Brasil. Porque eu tenho um código COBRAD lá na ficha que eu tenho que preencher.
Se acontece inundação, movimento de massa, deslizamento, tudo junto, eu vou colocar chuva. Então, muitos dos dados ligados ao Brasil, ligados a desastres, são classificados como chuvas torrenciais, chuvas convectivas, ou vendaval. Mas se você não lê o textinho lá da notificação, você não consegue identificar que ocorreu deslizamento, alagamento, inundação. Então, uma das tentativas, vamos pensar assim, para fazer com que a coisa no futuro não seja tão catastrófica, é, de fato, produzir dados, mostrar, de fato, algumas áreas são sujeitas à inundação todo ano, mas que são áreas pequenas, são, por exemplo, eu estou fazendo campo em várias partes do Brasil. Virou notícia, por exemplo, vou dar um exemplo de um campo que eu fiz agora em setembro, em Itabuna, no sul da Bahia. A cheia do rio principal, que é o Cachoeira, né? Mas todo ano tem uma comunidade de um afluente do Cachoeira, chamada Gogó da Ema, que inunda. Todo ano. E aí uma das questões que a gente fica pensando é qual o modo de vida dessas pessoas? E aí uma das coisas que a gente pensou, mas que água chega na casa dessas pessoas quando o rio transborda? A gente começou a fazer coleta para fazer análise de água. A toxicidade de amônia é gigantesca. A gente coletava água para fazer as análises, eu tive que usar luva, EVA, porque é esgoto puro. Então, na verdade, o que transborda na casa das pessoas são esgoto. Aí, quando você tira foto, faz imagem dessas casas, você vê que o esgoto cai direto no canal. Então, assim, pensando no cenário futuro, a questão climática, tem que pensar em políticas públicas de maneira integrada. É pensar na política de habitação, que não permita a construção de casas em área de risco. É pensar na política de saneamento básico, que não permita que você lance efluente dentro de esgoto ou numa encosta. Uma política de controle de resíduo, uma política de controle de desmatamento, uma política, né, de controle, de política de prevenção de risco, uma política de gestão de água. Não tem como a gente pensar numa emergência climática sem pensar em segurança hídrica. Sim. Então, pensando nesse cenário que você colocou daqui a 50 anos, a gente pode reverter tudo isso. A gente começar a trabalhar com integração de política pública e a universidade, os grupos de pesquisa produzirem conhecimento para fomentar essas políticas públicas. Eu acho que essa é uma tentativa nossa lá no IG com esse projeto. É lá na frente poder passar os dados para a Defesa Civil, para as prefeituras, para a União, para que eles vejam quais são essas áreas, como é que elas estão sendo afetadas e de que forma a política pública tem que chegar lá, para a gente reverter isso, né? Porque não adianta também a gente jogar a culpa para a escala global se a gente também não trabalha os dados e as bases para mitigar isso na escala local. Perfeito. Professora Ana. Bom, eu penso que é um desafio, a gente não está vivendo tempos tão triviais em todos os aspectos, mas eu penso que a gente precisa aproveitar as crises para as oportunidades. Então, a gente não pode desistir. Nós estamos, por exemplo, aqui numa universidade, uma das melhores do país, e as pesquisas são aí uma grande saída. Então, a gente consegue, sim, reverter. A gente não pode pensar e cair nessa falta de iniciativa, nesse desânimo. Eu acredito que, sim, estamos vivendo tempos bem desafiadores, mas as crises nós precisamos aproveitar para as novas oportunidades. Então, vou citar um exemplo de uma pesquisa lá no CEPAGRE, que eu participei, que foi em 2007, a gente divulgou, né, com base nos relatórios do IPCC, o aumento das temperaturas, o impacto que isso traria para o café no estado de São Paulo, que ia ser uma redução da área produtiva, né? Tanto reduzir a área apta, né, ou com menos risco, ou essa área migrar mais para o sul do país. Então, o estado de São Paulo ele é tradicional em termos de produção de café, quer dizer, não é só essa geração, ele vem historicamente, gerações, né? Então, isso causou assim um desconforto muito grande, porque os cafeicultores eles queriam entender e eles não, na verdade, ficaram muito assustados com tudo isso, né? Então, a questão era, nós não estamos dizendo que isso vai acontecer, mas nós estamos dizendo que se nada for feito, isso pode acontecer, esse é o pior. Mas vamos evitar o pior. Como? Com melhoramento genético, com áreas aptas, adaptando essas áreas, adaptando o plantio,
Então, são inúmeras iniciativas que devem ser feitas. E aí sim, essas iniciativas e o que fazer, como fazer para melhorar, para que esse pior não aconteça, é a grande sacada da ciência, né? Da gente poder, é a questão que a gente estava falando da adaptação, né? Como se adaptar a essas questões todas que estão vindo por aí. E em todos os aspectos, né? Desde a questão da produção de alimentos, a questão das áreas de risco que as pessoas vivem, enfim. Eu acho que o Brasil ele é um grande, imenso laboratório e das ações que devem ser feitas, mas nós temos que arregaçar as mangas e fazer, e não esmorecer. Perfeito. Como está o nosso tempo? Posso fazer mais uma pergunta? Sim, depois a gente encerra. Exatamente usando esse gancho do café, aliás, eu li essa pesquisa sua, viu? Faz anos já. Fiz, inclusive, matéria sobre ela. Não sabia que era você. Prazer. Participei do grupo, mas não... Mas é o seguinte, saiu agora, recente, agora em outubro, uma pesquisa de um professor da Federal de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele, nesse mesmo ângulo, ele diz que a pesquisa aponta, né, que os agricultores familiares, está aqui escrito, são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, a agricultura familiar é responsável por 70% da comida que chega nas mesas brasileiras, né? Ou seja, nós estamos colocando em risco aí a soberania alimentar. Como trabalhar isso? Posso ir? Bem, eu acho que tem duas questões aí que são fundamentais, né? A agricultura familiar, ela utiliza ainda bastante as técnicas mais tradicionais, né? Então, ela vai utilizar o solo, ela vai depender muito das condições climáticas para produzir. Então, a partir do momento que você tem eventos ou de estiagens prolongadas ou de chuvas torrenciais ou geadas, você cria um impacto. Se a gente fizer um panorama, vamos pegar o exemplo do sul do Brasil, que é o que acho que está em maior evidência, né? O sul do Brasil é conhecido por conta da grande quantidade de produção, não só na pecuária, de suínos, aves, mas também na agricultura familiar, né? E o sul do Brasil, pelo menos nos últimos anos, passou por um processo de estiagem bastante severo. Então, eles já tinham tido perdas, né, significativas aí com a ausência de chuva. E logo quando vira, né, a partir do inverno agora para cá, acho que a primeira chuva eles se entusiasmaram, porque começou a chover, vamos reverter essa crise. Só que a grande questão é que não foi só um ciclo de chuva, são chuvas extremas por conta dos ciclones que estão se formando no litoral e que têm ocasionado perdas assim, significativas de rebanho, de produção por conta das inundações, né? Então, assim, eu acredito que se a gente for fazer uma análise depois do impacto, pensando no sul do Brasil, dessas perdas, inicialmente com as secas dos anos anteriores e essas grandes inundações agora, são perdas de forma... são muito significativas. E isso, de certa forma, hoje já reverbera no nosso supermercado do dia a dia, no mercado consumidor. 25% das áreas inundáveis do Brasil estão no Rio Grande do Sul e são para a cultura de arroz, a risicultura. Com essas inundações, boa parte, por mais que o arroz seja uma cultura adaptada à água, mas você tem um limite, né? Com essas grandes inundações, se perderam lavouras e mais lavouras de arroz. E isso vai ter um reflexo, evidentemente, no consumidor final aqui, porque se você diminui a oferta, consequentemente, você aumenta o preço, ou a gente vai importar isso. Então, quando você fala dessa questão da vulnerabilidade, é algo que é muito importante, porque, na verdade, como o Brasil ele é um grande exportador, né? Mas ele exporta commodity, mas, consequentemente, o que de fato a gente consome no dia a dia é da agricultura familiar. Inclusive, temos programas fantásticos de incentivo à agricultura familiar, como o Pronaf, né, que leva merenda escolar de qualidade, tudo associado à agricultura familiar. Mas se a gente não tiver um cuidado, primeiro de ter uma adaptação, inclusive, passar o conhecimento, não é um conhecimento científico, é um conhecimento na linguagem do agricultor familiar, né? E, de certa forma, criar mecanismos de adaptação, como a professora Ana colocou em relação ao café, né? De ter uma adaptação em relação a essa cultura, de fato, a gente pode ter problema. Porque como ele depende muito das condições climáticas, né, para a produção, e como isso tem se tornado cada vez mais inconstante, né?
um período seco ou muita chuva, de fato isso pode causar danos a esse produtor e isso ser desencadeado depois todo o processo da cadeia de alimentos do país, por exemplo. Essa questão do risco, né, na agricultura familiar realmente ele é muito real, porque o agricultor ele planta uma safra por ano, às vezes 2, mas é muito comum uma safra. Por exemplo, cultura de primavera-verão no sul do país é uma safra. Você planta milho, é uma safra. Se ele perdeu aquela safra, ele só vai conseguir plantar novamente no ano seguinte. Como que ele faz para alimentar a sua família durante todo aquele período? Então, tem uma questão da previsão, né? Previsão do tempo mesmo, né? A informação por meio de agências, né, que possam dar esse apoio, esse suporte a esse agricultor, ele seguir essas orientações, e uma questão de seguro agrícola também, né, que é uma forma, por exemplo, que ele consiga se manter. Claro que é muito caro para o governo tudo isso, né, essa questão do seguro, mas são formas que ele tem digamos assim, de sobreviver nesse período de crise climática, porque são situações de eventos que, e se a gente olhar uma pirâmide, não adianta ele ter um solo bom, uma área boa, uma semente adequada, se ele não tiver um clima favorável. Quer dizer, se choveu na hora da colheita, ou se faltou a chuva na hora da produção, do enchimento de grãos, de germinação, ele tem uma perda e o impacto realmente é muito grande. Então, existe essa questão das políticas para esses produtores, né, esses agricultores familiares, de forma que eles consigam se manter, porque um problema que vem essas perdas acontecem, o que eles acabam por fazer? Eles acabam indo para a cidade, trabalhar, morar em áreas periféricas, né, porque o próprio nome diz, agricultura familiar, são pequenos produtores. Então, eles vão vender a terra, né, para o agronegócio, ou a área que tiver condições de comprar, o morador, no caso o agricultor que tiver condições de comprar essa terra, vai comprar, e ele vai morar na cidade e vai ser mais um problema na cidade. Então, essa questão de manter esse agricultor no campo é muito importante. Então, a questão de políticas públicas e a questão das previsões mesmo, das informações, para que ele possa, de alguma forma, poder produzir de forma que consiga conciliar um pouco as condições climáticas que estão sendo previstas. Por exemplo, em anos de muita chuva ou em anos de pouca chuva, que ele consiga, de alguma forma, poder diversificar a produção. Muito bem, vamos encerrar então aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Nós agradecemos a participação da professora Ana Maria Reuminski de Ávila e do professor Raul Reis Amorim aqui no episódio de hoje. Siga nossas redes sociais, nosso site aqui da Unicamp e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos podcasts. Nós esperamos vocês nos próximos podcasts. Até lá.